Câmara de Vereadores de Criciúma está próxima de finalmente ter sua sede própria. Reunião entre 19 procuradores federais de 5 estados e Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, marcou os 4 anos da Operação Lava Jato. Casa de Repouso Bom Jesus realiza ação solidária para beneficiar idosos hospedados na instituição. Motoristas que precisarem renovar a Carteira Nacional de Habilitação a partir de junho terão este ano que fazer um curso teórico e uma prova. Segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Atenção, quem pega dinheiro emprestado para comprar carro ou imóvel pode estar caindo numa armadilha. E no esporte, os gols do empate entre Tigre e Brusque pelo Campeonato Estadual 2018. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, 19 de março de 2018. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. A velha discussão sobre a sede própria da Câmara de Vereadores de Criciúma pode estar chegando ao fim. O antigo prédio onde funcionava o Ministério Público do Trabalho poderá ser o novo endereço do Legislativo da cidade. Um dos projetos mais antigos da Câmara de Vereadores criciumense está bem perto de se concretizar. Nos próximos meses, o Legislativo pode adquirir uma sede própria. Nós estivemos reunidos com o prefeito municipal e com um membro do Ministério Público do Trabalho na cidade de Criciúma. Ele informou ao prefeito municipal e aos vereadores que o Ministério Público do Trabalho estaria mudando de endereço, saindo do Paço, onde tem um prédio, indo para o Metropolitan, e que aquele imóvel seria colocado à disposição da União. Imediatamente, o prefeito e nós da Câmara de Vereadores nos colocamos à disposição para absorver aquele prédio, haja vista a localização, que fica próximo do Judiciário, fica próximo do Executivo, tem um grande estacionamento, tem passagem de ônibus, ficaria muito mais acessível para a população. Nós estivemos em Florianópolis, no SPU, eles também demonstraram interesse de fazer essa sessão para o município de Criciúma, mas tão logo esse imóvel seja colocado à disponibilidade. Até que a mudança seja efetivada, alguns reajustes precisam ser realizados na estrutura do prédio. Nós estamos desenvolvendo o projeto arquitetônico para que nós possamos aproveitar aquela estrutura ali de 750 metros quadrados. Precisamos aumentar aquela construção, porque precisamos construir plenário, mais algumas salas que são necessárias ao funcionamento, e achamos que ali é o local ideal. Primeiro porque o local é excelente, segundo porque a Câmara vai ser bem mais modesta do que o projeto original. Vamos aproveitar um espaço que já existe. O presidente elenca vários benefícios que serão conquistados com a mudança. O maior deles é a economia financeira aos cofres públicos, pois atualmente o Legislativo fica em prédio alugado e os custos são altíssimos. Está no local inapropriado, de difícil mobilidade, nas vias que vão aos hospitais, e nós pagamos cerca de R$500 mil ao ano de aluguéis e de condomínio. Esse valor, evidentemente, vai ser um valor que vai ser economizado para sempre. Ou seja, a partir do momento que a Câmara esteja concluída, esse valor é economia para sempre. Ainda não existe um prazo estabelecido para a migração, mas o presidente da Casa pretende fazê-la o mais rápido possível. O primeiro passo seria verificarmos junto ao Ministério Público do Trabalho, se já foi feito o comunicado ao patrimônio da União. A partir desse momento, a gente entra com o patrimônio da União para que possa fazer a cessão para o município. Sabe que falar em prazo é meio temeroso, né? Em se tratando da coisa pública, pior ainda, muito burocrático. Então, assim, o que eu posso dizer é que a gente espera que esse ano a gente lance a pedra fundamental, pelo menos.
Uma reunião entre 19 procuradores federais de 5 estados e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, marcou os 4 anos da Operação Lava Jato. O objetivo foi fazer um balanço dos números da Lava Jato em âmbito federal e projetar os próximos passos da operação. Em entrevista, Raquel Dodge disse que o balanço da operação é expressivo, mas que é preciso redobrar os esforços para que os criminosos não fiquem impunes. Nós estamos aqui exatamente não só para fazer um diagnóstico do quanto já se avançou e não apenas um diagnóstico de situação, porque sabemos todos que a corrupção continua ocorrendo no Brasil em larga monta, apesar do muito que já se avançou no âmbito da Operação Lava Jato e de outras operações contra a corrupção no Brasil, e por isso é preciso redobrar o esforço. O encontro reuniu 19 procuradores federais de 5 estados. Foi apresentado um balanço dos números da Lava Jato em âmbito nacional, com o objetivo de projetar os próximos passos da operação. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, 39 investigações da Operação Lava Jato tramitam hoje em tribunais superiores. 36 estão no Supremo Tribunal Federal, envolvendo 101 pessoas. 3 investigações correm no Superior Tribunal de Justiça, sendo 12 de governadores. Em 3 casos foram apresentadas denúncias e uma delas já foi recebida. Até agora foram firmadas 134 delações premiadas e enviadas ao STF para homologação, envolvendo a devolução de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Os números da Justiça Federal no Paraná, onde a Lava Jato começou, são mais expressivos. De acordo com o Ministério Público, até o momento, foram 188 condenações, que atingiram 123 réus, um total de 1.861 anos de prisão. A Lava Jato no Paraná já fechou 163 acordos de delação premiada e 11 de leniência. Eles prevêem a devolução de 11 bilhões e meio de reais, sendo que 1 bilhão e 500 milhões de reais já retornaram para a Petrobras. Raquel Dodge também afirmou que tão importante quanto desvendar os crimes por meio da colaboração premiada é fazer cumprir os termos do acordo e citou como exemplo os crimes de colarinho branco. A colaboração premiada, assim como a prisão em segunda instância, são instrumentos de efetividade. Elas permitem o desvendamento, a colaboração permite o desvendamento de crimes, sobretudo crimes de colarinho branco, que são praticados em portas fechadas, de modo dissimulado, de forma não violenta, mas igualmente insidiosa. Ela comentou ainda sobre os pedidos para que o Superior Tribunal Federal reexamine a permissão para a prisão de réus condenados em segunda instância. Considero que esta decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal é a resposta adequada e suficiente para esta questão. Temos agora que seguir aplicando esse entendimento a todos os casos que chegam à nossa mesa. Mas esses discursos sobre a eficiência e principalmente a continuidade da Lava Jato tornam-se contraditórios com notícias como essa, de que a equipe da Procuradoria-Geral da República, que investiga o grupo político do presidente Michel Temer, foi reduzida. Desde março, restaram apenas 2 dos 4 procuradores que atuavam exclusivamente na força-tarefa da Operação Greenfield. O pedido de que a equipe seja retomada está na PGR e no Conselho Superior do Ministério Público Federal desde 18 de fevereiro. Raquel Dodge diz que o problema não é com ela, e sim com o colegiado. O relator do caso diz que a minuta da portaria para autorizar a prorrogação aguarda a assinatura de Dodge. Enquanto a PGR e o Conselho do MP não se entendem, a força-tarefa que engloba as operações Sepsis, Cui Bono, Patmos e a própria Greenfield está travada e não consegue dar celeridade necessária a cerca de 180 procedimentos. A PGR determinou que os procuradores só poderão receber jornalistas acompanhados de assessores e as conversas serão gravadas pela assessoria de comunicação da instituição. A seguir, Casa de Repouso Bom Jesus realiza ação solidária para beneficiar idosos hospedados na instituição.
A Casa de Repouso Bom Jesus do bairro Próspera está realizando uma ação que beneficiará idosos hospedados na instituição. Uma grande oportunidade para quem tem compaixão ao próximo. Os responsáveis pela Casa de Repouso Bom Jesus estão empenhados em proporcionar uma tarde especial aos 34 internos na próxima Páscoa. Além de reforçar a ressurreição de Jesus Cristo, outras atividades lúdicas estão programadas. Como são pessoas de idade, né, a grande maioria assim, tradicionalmente religiosos, a princípio a gente gostaria de trazer, de repente, alguém para tocar ou para fazer uma celebraçãozinha com eles, afinal é a ressurreição, né, a Páscoa. E muitos sentem falta disso, né, de quando eram ativos na sociedade, até na sua própria igreja, seja qual for. Então a gente queria fazer uma espécie de uma celebração ou de um resgate. Eles gostam muito de música, então se a gente conseguisse alguém para vir tocar e para fazer, né, uma oração, de repente, assim, uma confraternização e um café, a gente gostaria de fazer uma refeição diferente, né, de repente com algo com chocolate ou com outras coisas que a gente não costuma assim no nosso dia a dia colocar na dieta deles, né? A maioria de hipertensos e diabéticos, mas uma vez ou outra a gente consegue assim sair um pouco da rotina, né? A alimentação já é feita por lá nutricionista, os que têm necessidades são devidamente medicados. Então, de vez em quando dá para a gente dar uma fugidinha na dieta, né? O evento foi idealizado por 2 universitárias que prestam serviço voluntário à instituição e perceberam, além desta, diversas outras necessidades. Nós recebemos na casa a visita de 2 meninas, né, estudantes de jornalismo da SATIC, a Júlia Grassi e a Carla Floriano. E elas nos procuraram assim para nos ajudar a divulgar o nosso trabalho, né, o que acontece aqui, como é a vida dos idosos. E nos perguntaram muito assim, qual o principal desafio, né, que a gente tem. Fora assim, a parte material, o que mais assim, os nossos idosos necessitam assim, é de atenção, é de se sentir especial, é receber a visita da família, de outras pessoas, carinho, né? Além das contribuições para o evento de Páscoa, a casa tem outras necessidades que precisam ser atendidas. O valor que a gente arrecada mensalmente não é suficiente para suprir as demandas da casa. E os nossos maiores gastos, o maior consumo da casa é com alimentação, né? Leite, nunca pode faltar, não podemos passar assim, um dia sem leite. Outra comida a gente consegue substituir, né? E fralda geriátrica, a gente tem um gasto enorme com fraldas, as famílias até trazem um pouco, mas também não o suficiente, então a casa acaba tendo que comprar, a gente não pode deixar o estoque baixar. Então, essas são as coisas que a gente tem mais necessidade, né? A gente tem um consumo muito alto de produtos de limpeza. Quem quiser conhecer a casa e fazer doações pode entrar em contato pelo telefone 3411-6733 ou ir direto à sede da entidade, localizada na Rua São Pedro, número 199, no bairro Próspera, em Criciúma. Motoristas que precisarem renovar a Carteira Nacional de Habilitação a partir de junho deste ano terão que fazer um curso teórico e uma prova, além, claro, do exame médico que já era obrigatório. A mudança na lei foi publicada por meio de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que redefiniu, melhor dizendo, a formação de condutores no país. Alguns pontos da resolução do Conselho Nacional de Trânsito têm gerado polêmica. A primeira é quanto ao curso de aperfeiçoamento que os condutores terão que fazer a cada 5 anos, quando forem renovar a Carteira Nacional de Habilitação. O curso terá duração de 10 horas e poderá ser feito de forma presencial ou à distância. O condutor ainda precisará fazer uma prova teórica com 30 questões e só vai passar se acertar 70% das questões. Hoje, para se habilitar, os alunos precisam fazer 5 aulas em simuladores como esse aqui. E com as mudanças, eles terão que fazer uma aula a mais. Serão no total 6. Outra adequação é com relação ao câmbio dos simuladores, porque ele só tem o câmbio manual.
E com as novas determinações, todos os simuladores precisarão ter o câmbio automático. Olha, nós estamos vendo com maneira positiva. Ela representa uma modernização e um avanço. É claro que tem temas que precisam ser melhor esclarecidos e melhor debatidos com o Detran. Como será a implantação disso? Outra mudança significativa imposta pelo CONTRAN é sobre a aula prática de moto. Hoje, além das aulas teóricas, os futuros motociclistas precisam fazer 10 aulas práticas num circuito fechado. Mas, com as mudanças, serão obrigatórias outras 10 aulas em vias públicas. É exatamente nesse ponto que está a preocupação dos centros de formação de condutores. É bem complexo, principalmente nas grandes cidades, ou em cidades que têm um movimento intenso de automóvel. A gente ainda não se preparou para esse tipo de atitude que nós vamos ter perante o candidato à habilitação, mas a gente vai ter que se adequar. Se isso realmente for lei, a gente vai ter que se adequar. Para que isso realmente funcione com efetividade, você primeiro precisa preparar os profissionais da área, os instrutores, os diretores, os próprios examinadores do Detran. Depois disso é que você consegue transmitir com mais segurança ao candidato à habilitação. A resolução foi publicada no dia 8 de março e o prazo para entrar em vigor é de 90 dias. Tempo curto demais, segundo o presidente do Sindicato das Autoescolas de São Paulo. Os profissionais, como instrutores de autoescola e examinadores, precisam de um período maior para se adequar. É preciso de um prazo maior para promover todas as adequações, tanto do ponto de vista de sistema a ser realizado pelos Detrans e pelo próprio Denatran, assim como dos profissionais. É preciso buscar uma melhor formação ou atualização desses profissionais que irão atuar com essa nova legislação. Ainda não há definições se haverá aumento de preços no processo de formação dos condutores. No momento não existe nenhum tipo de aumento de custo, isso não foi passado e eu acredito que no momento a gente nem está pensando nisso. A seguir, os gols do empate entre Tigre e Brusque pelo campeonato estadual. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, dia 20 de março, o céu estará nublado e o período será chuvoso. A temperatura mínima ficará na casa dos 17 graus e a máxima próxima de 25. Na quarta-feira, o dia amanhecerá chuvoso, porém vai melhorando no decorrer do período e contará com a presença do sol no meio da tarde em diante. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 26. Na quinta-feira, a chuva vai embora, porém o céu, apesar do predomínio do sol, estará parcialmente nublado. A temperatura mínima será de 14 graus e a máxima de 27. Na sexta-feira, o dia amanhecerá ensolarado, mas o clima vira durante o período. Entre o final da tarde e o início da noite, poderemos ter o registro de pancadas de chuvas isoladas em toda a região. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 27. Quem pega dinheiro emprestado para comprar um carro ou imóvel pode estar caindo numa armadilha. É a alienação fiduciária. O nome é complicado, mas o que acontece é simples. Quem dá o imóvel como garantia perde o bem com maior rapidez, mesmo, por exemplo, que seja o único imóvel da família. A lei permite. Em 2010, esse homem que pede para não ser identificado realizou o maior sonho da vida e de muitos brasileiros, a compra da casa própria. Porque, na realidade, assim, toda família sonha em ter a sua casa própria. E é uma conquista de tempos e tempos de história, de muita tentativa. E aquela ocasião foi a oportunidade de se fazer. O contrato foi assinado. 4 anos se passaram e ele perdeu o emprego. Sem uma reserva de emergência, não conseguiu pagar o financiamento. Tentou negociar, mas não conseguiu. Não houve condição de negociar com a construtora porque ela começou a colocar alguns juros e encargos na negociação, não aceitou nenhuma proposta que foi apresentada para ela e simplesmente
mover uma ação. E essa ação começou a andar para a desocupação do imóvel, que se deu no que deu. Cerca de 6 meses depois, uma surpresa ainda mais desagradável. E aí ser por um oficial de justiça que coloca e diz assim, ou o senhor sai ou o senhor sai, que a polícia vai vir tirar o senhor. Legal. O senhor saiu? Eu tive que sair, procurar socorro dos familiares e resolver o assunto. Isso aconteceu porque o contrato que ele assinou no dia da compra colocava o imóvel como garantia de pagamento. Sem consultar um advogado, achou que seria um bom negócio. Se o senhor, no momento de assinar o contrato, soubesse de tudo isso, o senhor teria assinado? Não teria. Tanto é que eu não tinha comprado um imóvel antes por causa de ver quantos casos existia no sistema financeiro de habitação nesse tipo de ocorrência. O advogado que cuida do caso tenta reaver na justiça o dinheiro que já tinha sido pago. Isso porque, além de ficar sem o imóvel, perdeu todo o dinheiro das parcelas pagas. A Lei 9.514, ela diz o seguinte: depois de acontecido o segundo leilão sem venda, se não houver arrematação, que é o caso dele, não houve, a venda foi posterior aos leilões, o credor manda um termo de quitação e não tem mais obrigação de devolver nada. Mas o que acontece? A gente tem tido decisões diferentes disso. Alguns juízes têm entendido que não pode ficar com dinheiro, é enriquecimento sem justa causa. Até 1997, a maioria dos contratos de empréstimos usava a garantia hipotecária. Isso é, o imóvel já passava em nome do proprietário e este só o perdia no caso de inadimplência. Mas esse era um processo que demorava muito. Foi nessa situação que surgiu a lei da alienação fiduciária. Isso é, o imóvel fica no nome do credor e só passa para o proprietário no final do financiamento. A gente usa os bens como garantia para poder dar empréstimos mais longos, de duração maior e de taxas menores. A empresa diz que essa modalidade de empréstimo cresceu 7% no ano passado. E a retomada do bem é a última alternativa. Realmente, quando ou o cliente não está respondendo, ou ele realmente não vai ter condição de fazer o pagamento, e o bem é a garantia final que vai ser usada para compensar a falta de pagamento das parcelas. Para esse especialista no assunto, a falta de informações sobre alienação fiduciária provoca muitas armadilhas de quem sonha com a casa própria. Para a pessoa que está comprando imóvel, o sonho da casa própria cega o risco que a pessoa está entrando. Então é evidente que a ideia da lei é ser mais transparente, ser mais informativa, só que a gente tem que lembrar que grande parte da população ela é vulnerável na questão informacional, na questão jurídica. Para não cair numa cilada, a recomendação de Marcos é para controlar a ansiedade e, no lugar de tomar um empréstimo, poupar dinheiro. O brasileiro, nesse ponto, ele é inconsequente, porque ele só vê o valor da parcela, o quanto cabe no bolso dele, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e as pessoas têm que ter consciência disso. Como pagar o financiamento? Existe uma técnica. Guarde dinheiro e quanto antes você puder antecipar o pagamento do financiamento, melhor para você. Se você esperar 35 anos para pagar o financiamento, você vai pagar 4, 5 imóveis. Bom, agora vamos de esporte. Vamos conferir os gols do frustrante empate entre Criciúma e Brusque pelo Campeonato Catarinense de 2018. O tricolor precisava da vitória e abriu o placar. Aos 30 minutos, Suelington cruzou na medida para Zé Carlos mandar para o fundo das redes. Criciúma 1-0. No segundo tempo, castigo para o Carvoeiro. Aos 44 minutos, Luizinho aproveitou o rebote do goleiro Luiz e mandou para o fundo das redes. Final, Criciúma 1, Brusque também 1. Com os resultados da 14ª rodada do Campeonato Catarinense, o Criciúma ocupa agora a 7ª posição na tabela de classificação. O tricolor soma 14 pontos, 2 a mais que Internacional de Lages e Concórdia, que estão na zona do rebaixamento com 12 pontos. Na quarta-feira, o Criciúma irá a Florianópolis encarar o Avaí. A partida, válida pela 15ª rodada, será no estádio da Ressacada. Está agendada para as 9h45 da noite. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Voltaremos amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.